Deixa eu ver, acho que o Dai já entrou. Oi, Dai. Olá, tudo bem? Ai, que bom que você está me ouvindo. Estavam falando que eu estava sem som. Então, achei que fosse aqui o meu fone, mas eu não Ah, estava então te acho que ouvindo. estava no início, né? Ah, mas agora eu te escuto bem. Você me ouve bem? Te escuto bem. Você me ouve também, né? Eu escuto. Vou deixar sem o Maravilha. fone até que acho que facilita. Ai, que susto, gente, mas tudo certo. Tudo certo. Bem-vinda, Dai. Que bom ter você aqui com a gente na WeTeams. Ah, eu que agradeço o convite, Pam. Eu vejo de vez em quando pessoas tão queridas por aqui, tão competentes. E, enfim, fico muito honrada com o seu convite. Você também, né? Muito competente, tem um histórico. É muito inspirador, então legal estar trocando contigo. Maravilha, maravilha. A Regina já falou aqui que me escuta. Que bom, Regina. Acho que está tudo certo agora. A gente pode começar nossa live. Pessoal, muito boa tarde, né? Estava fazendo uma introdução, vou fazer aqui de novo. Queria dar boas-vindas a todo mundo que está aqui. A nossa live é um bate-papo, tá? Não é palestra, não é treinamento, não é aula. Então fiquem à vontade para comentar, fazer seus comentários, fazer sua pergunta. Sintam-se aqui junto comigo e com a Dai conversando. A gente está na nossa penúltima live desse mês, né, de setembro, que a gente vem falando sobre alguns temas importantes, relacionando também com saúde mental. E esse tema de hoje, né, é um dos temas aí que está na boca de todo mundo, que é a captação de recursos. E a gente está muito feliz em trazer uma temática tão importante como essa, trazendo uma reflexão de como que a gente pode fazer uma captação de recursos consciente e saudável. E para isso a gente trouxe essa referência, que é a minha referência também, captação de recursos, sempre acompanha os conteúdos da DAI, e a gente pensou em trazer ela justamente para poder compartilhar um pouquinho dessa visão da saúde mental e da captação de recursos. Novamente, para quem não conhece ainda a WeTeam, está chegando aqui pela primeira vez, nós somos um negócio de impacto, a gente trabalha com gestão de pessoas RH para as organizações da sociedade civil e para pequenas e médias empresas. Então, se você ainda não conhece sobre a gente, rola aí o feed no Instagram, chama a gente para um café, estamos super abertos para compartilhar um pouco das nossas soluções com vocês. E antes da gente começar, eu queria apresentar a Dai, gente. Para quem está conhecendo também Dai pela primeira vez, por favor, acompanhe o Instagram da Dai no LinkedIn. E a Daiane França Saldanha, né, é uma cearense inquieta, empreendedora social, doutoranda e mestre em mudança social e participação política pela USP, especialista em desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil, pesquisadora do terceiro setor, consultora, mentora, conselheira consultiva de ONGs. Em 2017, foi escolhida para o Grupo Assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres no Brasil. Em 2021, destacou-se como um dos 18 brasileiros no programa Jovens Líderes das Américas. E no ano seguinte, foi uma das 3 brasileiras a vencer a competição mundial da Alumni Engagement Innovation Fund, ambas iniciativas promovidas pelo governo dos Estados Unidos. E é fundadora do Líderes Esportivos e CEO da Mais Impacto, que eu tenho prazer também de fazer parte desse coletivo maravilhoso. Mais impacto ou pretas do impacto, Dai? Agora eu fiquei na dúvida. A consultoria Mais Impacto e o coletivo Pretas do Impacto, Ah, maravilha, maravilha. Então é isso. que é Pretas do lá onde a gente impacto, gente. está juntas. Muita coisa, né? Meu Deus. Muita Por isso coisa. que minha companheira disse, quase que eu não te encontro. É o desafio de empreender, né? Ainda mais socialmente. É isso. Olha, Dai, já começar o nosso esquenta aqui de hoje, né? Falando que captação de recursos está no número 1 ali da lista, né? Das lideranças, dos empreendedores, gestores sociais. É um tema que todo mundo que trabalha no terceiro setor vem buscando capacitação, vem tentando desvendar aí como fazer, as melhores práticas. E a gente sabe, né, que é realmente o calcanhar de Aquiles de muitas das organizações, é a captação de recursos. E aí eu queria te ouvir, dentro da tua experiência, quais são os desafios que, na sua visão, você acha que mais impactam, né, esses líderes e gestores sociais relacionados à captação de recursos? Bacana, Pamela. Eu até, quando você compartilhou, né, o que estava pensando, a gente bater o papo hoje, eu fui resgatar a pesquisa da Mobiliza e da Conjunta, que foram investigar esse cenário da saúde mental entre os captadores de recursos, né?
E lá eles destacam alguns desses desafios. Então, para além do que eu vejo nas mentorias, do que eu vivencio, né, como uma captadora, eu acho que todas nós, em alguma medida, que trabalhamos em organizações sociais, somos captadoras, captadores. Alguns eles se especializam nisso, né? São ou generalistas ou especialistas em determinadas estratégias, mas entendendo também que nós somos um pouquinho captadoras. Eu, conversando a pesquisa com a experiência, acho que nós temos muita coisa para fazer, né? Então, isso é um lugar assim, é um desafio, porque as equipes são enxutas, a gente tem que se virar nos 30, a gente tem que fazer sempre com menos, sempre é um cenário de escassez, muito difícil vai ser um cenário de abundância, né? Ou seja, que está sobrando dinheiro, recursos de outras naturezas na organização. Então, acho que o primeiro desafio é como lidar com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. Como dar conta disso, né? Especificamente na captação de recursos dentro das organizações, a gente vai ter algumas queixas de profissionais que se sentem isolados, que eles não estão integrados na vida, no dia a dia dos projetos. Então, é como se eles fossem a galinha dos ovos de ouro, então tivesse ali, então, olha, seu trabalho é colocar aqui esses ovos. Desde que a gente faz o omelete, que a gente faz aqui a refeição e serve a todo mundo. E aí essa separação, esses muros que a gente cria nas nossas organizações, vão isolando esses profissionais e que vão ficando acanhados, né? Isso vai impactar na autoconfiança, isso vai impactar em decisões coletivas, né? Vai criar burburinhos, ali várias situações que a gente tem dentro das organizações, até mesmo independente aí se é com ou sem fins lucrativos, né? Tem uma outra coisa também que surgiu até na pesquisa da Mobiliza com a Conjunta, que eu vou pescar aqui, que é a falta de procedimentos internos. Então, isso, não saber o que fazer todos os dias, quais são os processos e os procedimentos, é também um desafio. Uma das coisas, né, Pan, que você já tanto comentou meus posts, como eu já comentei os seus, uma das coisas que a gente fala é que captação de recursos é constância. E para eu ter uma constância, eu preciso ter processos e procedimentos, né? Então, eu amo rotina. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito inquieta, estou sempre criando, mas eu preciso ter uma rotina para eu funcionar bem. E aí eu acho que dentro da captação de recursos, que exige essa rotina, essa constância, não ter esses processos explícitos, bem definidos e coletivamente, né, compreendidos, é ali um lugar, é um obstáculo a mais, é um desafio a mais nas organizações. Não, perfeito. Daí você tocou em vários pontos aí de desafios grandes, né? A sobrecarga, que a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a falta de processos, né? Enfim, que são as dores da maioria das pessoas que estão aqui, né? Tô vendo que a galera já está chegando, comentando, e a maioria das pessoas aqui já reconhece que são de organizações de sociedade civil. E eu queria saber, Dai, diante de todos esses desafios que não são muitos, como que isso acaba afetando a saúde mental desses profissionais? Tanto o profissional da captação de recursos, né, que você citou, esse profissional que está dentro da organização e enfrenta também desafios, como aquelas lideranças que acabam fazendo tudo, né, e também são captadoras de alguma forma. Sim. Então, a gente está... A pandemia, ela veio escancarar esse adoecimento mental que a gente está imbuído de uma maneira, assim, muito forte, né? Muito agressiva, né? Muito enfática. Então, nós estamos dentro desse fenômeno, que é um fenômeno global, atinge a todos os países de diferentes formas, né? E também atinge a todas as organizações. Umas mais, outras menos, mas fato é que tudo isso que coloquei antes, sobretudo esse excesso de tarefas, né, esse excesso de demandas, não poder descansar. Nós estamos num setor que enfrenta problemas complexos todos os dias.
os problemas socioambientais não tiram folga, né? Sim. Não tem um final de semana ali que vão recarregar a energia. Então, a energia. Então, assim, a gente não tira folga também, a gente está sempre alerta, por mais que a gente tire um final de semana com a família e tudo, sobretudo quem é afroempreendedor social, quem, né, é fundadora de organização social, não tem descanso. Então, Sim. essa falta de descanso traz muito adoecimento mental e emocional, né, para si, e que isso também vai reverberar nas organizações. Então, a gente tem vários âmbitos que são globais. Então, a estrutura socioeconômica, como está colocada, nos achata, nos pressiona. Nós, enquanto indivíduos, fazemos isso com nós mesmos e fazemos isso com os outros nas nossas relações familiares, laborais, etc. Então, assim, estamos doentes. Né? A Muito. pesquisa de saúde mental e bem-estar, sobre saúde mental e bem-estar dos profissionais do terceiro setor, traz bem esse retrato, né? Estamos adoecidos, estamos nos sentindo mal pagos, não valorizados, né? As mulheres negras e periféricas têm camadas a mais disso, né? Então, são violentadas de todas as formas e nesses espaços também são mais violentadas. Então, assim, é um cenário, é uma calamidade pública, né? É Uhum. uma questão de saúde pública. Então, Sim. a gente foi se esquecendo dos cuidados, dos afetos. Tem uma coisa que eu sou bastante crítica no terceiro setor, que a gente acabou, por uma necessidade de sobrevivência até, de ter dinheiro para fazer o nosso trabalho de mudança social, a gente foi se utilizando das mesmas artimanhas, das mesmas técnicas do setor corporativo, né? Então, e o setor corporativo, ele não tem responsabilidade, ou quase não tem responsabilidade com as pessoas. Porque a Sim. responsabilidade de quem funda uma empresa é com o lucro. Né? Então, isso é muito duro de ouvir, e isso não, eu estou repetindo, porque eu ouvi de empresários que falaram para mim que eu não tenho um coração, eu tenho um bolso. Obviamente que nem todo empresário, mas sempre um empresário, né? Uhum. Então, acho que a gente tem, sim, um cenário de adoecimento profundo, mas eu também vou olhar para o copo meio cheio, que é um cenário onde a gente tem despertado para isso. Não dá mais para colocar essa sujeira debaixo do tapete, não dá mais para fazer de conta que isso não está acontecendo com a gente, porque as pessoas estão tendo sucessivos burnouts, elas estão tendo tomando ansiolíticos, remédios antidepressivos, as pessoas estão se desmotivando. Eu estava conversando outro dia com uma colega e a gente falando sobre a quantidade de bons profissionais que saem das organizações e vão ser consultores. Sim. Porque ser consultor quer dizer, eu sou chefe de mim mesma e eu não preciso estar... É melhor eu ganhar menos do que estar aguentando aqui abusos desse pessoal. Né? E quem é esse pessoal? É um pessoal que está na rua dizendo que está fazendo transformação social. E aí, Exato. dentro da sua casa, está ferrando com as pessoas. Então, assim, para mim isso é inconcebível, mas ainda bem que a gente tem falado mais sobre isso, que a gente tem tratado disso, talvez com a tranquilidade que a gente precisa para conversar sobre essas coisas, e ali entendendo o que é nosso, essencialmente do nosso setor, o que não é nosso, mas que a gente pode contribuir para amenizar, para tentar resolver minimamente aqui essas questões. Com certeza, Dai. Essa questão da saúde mental realmente ela afeta muito, né, os profissionais, principalmente profissionais do terceiro setor. E um ponto assim que eu acho também importante na captação e que a gente acaba tendo que lidar com o sentimento é o da frustração, né? O da negativa, de tentar um Sim, edital e não conseguir, preparar uma apresentação para alguma empresa e às vezes nem conseguir ser chamado para apresentar o seu projeto. Então, isso também acaba afetando bastante a saúde mental, né? Você tem sim. alguma visão sobre isso? Como que você aconselha, orienta, até mesmo os seus mentorados, com essa sensação da frustração, que é um sentimento muito constante, principalmente no Tem, terceiro setor e principalmente na captação de recursos? tem. Isso é muito bacana. Essa pergunta é ótima, porque eu sou muito pragmática.
Então, eu gosto muito das teorias, dos conceitos, para nos ajudar a resolver as coisas e encarar esse dia a dia, que ele é bruto, né? Ele nos amassa um pouquinho. Mas vamos lá. Se todo mundo que capta tivesse sucesso, seria ótimo. Mas não é assim que funciona. Então, nós temos algumas fontes de recursos, empresas, institutos, fundações, governos, entes internacionais, etc. Tem bastante recurso disponível, inclusive tem até mais recurso disponível do que necessariamente a gente consegue acessar. Né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A Lei Federal de Incentivo ao Esporte, historicamente, nunca repassou, destinou mais do que 40% do que ela pode. Porque não tem projetos aprovados ou projetos que, mesmo aprovados, consigam captar. Aqui é um outro problema de concentração de recursos, problemas que vão falar do nosso funcionamento. Mas vamos voltar para a sua pergunta. Ok, mesmo eu sabendo que tem essa quantidade, que ela é finita, mas bem volumosa de recursos, eu não vou ter sucesso sempre, porque eu ter sucesso é uma combinação de vários fatores. Eu preciso ter o que eu falo para os mentorados, ter um bom projeto bom. Um bom projeto escrito tecnicamente e que seja bom para a sociedade. Ele causa impacto social. Legal. Só que isso não é suficiente. Isso tem que dialogar. Se eu vou conversar se eu vou captar com governos, isso tem que conversar com a agenda política, com as políticas públicas e programas sociais. Se eu vou captar com as empresas, isso tem que conversar com as políticas, as diretrizes de responsabilidade social, ESG, que seja dessa empresa. E assim vai. Se eu vou captar com indivíduos, minimamente a minha causa tem que ter um apelo para essa pessoa, né? Tem que ter uma conexão. Então, isso me exige pesquisar, isso me exige trabalhar, acordar todos os dias e fazer mapeamento, fazer abordagem, entender por que a abordagem anterior não deu certo, ler as políticas das empresas, etc, etc, etc. Então, eu gosto de trabalhar o seguinte, a fórmula de Pareto, técnica de Pareto. Então, assim, eu vou me dedicar... então, é a técnica 80-20, né? Então, assim, 20% do que eu fizer é que vai me dar retorno. 80% eu vou precisar fazer porque eu vou aprender, porque eu vou desenvolver minhas habilidades de captação, eu vou me tornar uma pessoa mais visível, vou ter maior visibilidade e também eu vou trabalhar algo que é fundamental na captação. Eu vou desenvolver a minha confiabilidade. Né? Então, as pessoas vão, ao longo do tempo, sentindo mais confiança em mim, até que tomem a decisão de me financiar, de doar, patrocinar um projeto para a minha organização. Então, assim, dentro de 1 a 100, eu vou ter 20 sucessos e 80 fracassos, se quisermos colocar dessa maneira. Eu não tenho que estar chorando pelos meus 80 fracassos, porque esses 80 fracassos, eles precisam acontecer para que os 20 sucessos existam. Exato. Então, eu gosto de ser bastante prática nesse lugar. Eu até estava contando mais cedo nos meus stories que este ano então, assim, eu também capto, faço minhas prospecções. Eu tenho tido mais nãos do que sim. Captação é isso. Né? Então, assim, não é eu vou apostar, vou tentar e vou ter sucesso. Não. Né? Obviamente, com o tempo, a gente vai arriscando menos. Com o tempo, eu sei que atirar para todos os lados não é o que vai me trazer sucesso. Sim. Então, eu vou demorar mais para dar os meus tiros, fazer as minhas investidas, mas quando eu for fazer as minhas investidas, eu vou ser mais assertiva nelas. Né? Mas, assim, a gente sempre vai errar novas coisas, vai aprender novas coisas. Isso faz parte da captação. Né?
E para encerrar essa parte, Pan, eu acho assim, a gente vive um momento do terceiro setor que as organizações elas estão mais aptas, elas estão mais capacitadas. Então, nós não acho que já chegamos lá, mas nós temos hoje um cenário que as organizações elas têm tido mais acesso aos conhecimentos e informações que permitem com que elas compitam de igual Uhum. para igual. E aí eu estou falando de igual para igual sem considerar uma coisa que para mim é fundamental no processo da captação, que é você tem capital social, ou seja, você é uma pessoa rica, influente, famosa, ou está dentro desse circuito, porque se a sua resposta for sim, você vai captar mais do que qualquer outra pessoa, tendo ou não tendo informação. Mas quando eu coloco essas coisas, estou me referindo em ambientes minimamente que estão ali, a gente está no mesmo nível, né? Ainda que eu saiba Exato. que isso é bem, bem complicado no Brasil. Não, Dai, você até tocou num ponto que eu queria até aprofundar na próxima pergunta com você, né? Porque, como você falou, hoje a gente está vendo que as organizações, a gente está num outro contexto, as organizações estão tendo muitas oportunidades de se capacitar. A gente está tendo aí diversas mentorias, acelerações, né? Incubações, cursos, né? Voltados também para a captação de recursos. Então, o conhecimento ele está sendo compartilhado aí de forma até bem ampla. Sendo que a minha pergunta é, assim, aí eu queria muito ouvir, assim, tua visão até um pouco mais macro, assim, também, né, mais voltada internamente. Só se capacitar, só buscar conhecimento, mentoria, capacitação, curso, né, é o suficiente para conseguir captar? Não, não é o suficiente, sendo bastante direta, mas é um começo, Tá. né? Então, eu sou uma pessoa que acredita muito no poder do conhecimento. E o poder do conhecimento, nós temos vários poderes, né? A sociedade ela é constituída de várias formas de poder. E o conhecimento é uma delas. Então, quem tem mais conhecimento se difere, se distancia e galga espaços, conquista coisas, né? Obviamente que eu preciso ter esse conhecimento junto com outros poderes para me levar ainda mais longe, né? Pensando nessas jornadas heróicas aí que a gente Sim. consome tanto. Mas isso não vai ser suficiente para a gente mudar o jogo completamente. A gente construir uma equidade social, a gente descentralizar recursos, né? Desconcentrar esse poder. Isso não vai ser suficiente. Não é suficiente, tanto que também a gente tem um problema do que é o conhecimento que é aceitável como um bom conhecimento, né? Então, assim, todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo tem as suas tecnologias de fazer acontecer, de captar, de desenvolver seus projetos, né? Mas vamos lá, a gente está falando de um conhecimento técnico, do que chamam de profissionalizar as organizações, né? Então, não vai resolver, mas vai ajudar. Sim. Então, eu sou a favor de que vamos entender aqui esses conceitos, vamos entender essas técnicas, vamos aqui aprender o que o senso comum, como o senso comum está conceituando. Legal, então entendemos. Agora, como você faz na sua organização? Vamos dar o nome também a isso? Vamos empacotar isso de uma maneira que você diga que é a sua tecnologia social, porque eles sabem o que é uma tecnologia social. Agora você também sabe e você vai dizer que você tem uma tecnologia social. E aí, inclusive, você vai, depois você pode até escalar isso. O que escala quer dizer? Então eu vou explicando. Eu concordo, eu não concordo, não é sobre isso. Eu tenho que explicar como o jogo funciona e dizer, olha, a partir daqui você tem essas ferramentas, mas eu vou ser sincera, elas não são suficientes. Por quê? Nós vivemos uma sociedade que tem o chamado Pacto da Branquitude, que é o que a Cida Bento vai nos trazer. Né? Então, nós temos uma sociedade que ela é Exato. branca normativa, heteronormativa, que ela é machista, sexista, ela é racista. Né? Então, ela é totalmente excludente. Se você não
está dentro desse estereótipo de um homem branco, cis, hétero, rico, bem relacionado, você vai ter dificuldades de conquistar o que você está almejando como um sucesso. Isso está dado. Isso não quer dizer que você nunca vai conquistar. Claro, a gente consegue criar os caminhos para isso, né? A gente vai ter uma sociedade que está dividida em classes, né? Então a gente tem aí esse poder do dinheiro, que é o poder que manda no mundo. Nós estamos numa sociedade capitalista, pautada, fincada nos recursos naturais infinitos, e que a gente já está vendo que não é bem assim, né? Olha só onde nós estamos, o mundo pode acabar em 2050, né? Tudo isso que a gente está vivendo pode ser reversível ao ponto de que a gente vai ter que aprender a viver de uma maneira totalmente plástica, de uma maneira totalmente artificial de verdade. Eu não estou falando de chat GPT, estou falando do que a gente vai comer, do que a gente vai consumir, como a gente vai andar e se vestir. Vai ser tudo muito artificial, porque a gente acabou com o natural, está acabando com o natural. E tudo isso, gente, é importante nós entendermos. Você pode estar falando, o que isso tem a ver com captação? Tem tudo a ver com captação. Porque quando a gente vai colocar o nosso projeto, a gente tem que saber em que mundo nós estamos colocando esse projeto, com quem a gente está conversando, se essa pessoa que a gente está conversando, pessoa física ou jurídica, quais são os conceitos, o que orienta essa pessoa. Né? Então, assim, é uma pessoa que é orientada, que a empresa dela comete crimes ambientais, ou é uma empresa que combate os crimes ambientais. Né? Então, assim, eu posso pegar dinheiro, captar recursos, vamos falar tecnicamente, com a empresa que comete crimes ambientais, mas o meu diálogo com ela vai ser um. Com quem está enfrentando, o meu diálogo vai ser outro. Né? Então, eu preciso entender esses cenários, entender o meu lugar nisso tudo. Né? Então, assim, eu não sou nada disso, eu não sou esse arquétipo do bem-sucedido, essa pessoa que não precisa nem dizer o que ela faz ou deixa de fazer, porque ela vai ser bem recebida. Né? Um exemplo, quando começa, né, as pessoas falam nossa mini bio. E eu sou uma pessoa que tenho muita vergonha da minha mini bio, porque eu acho que é longa. E aí mas eu acho isso tão legal, isso é tão importante, isso me ajudou tanto. Mas com o tempo eu fui aprendendo que eu preciso dar essas minhas credenciais para que as pessoas me escutem. E aí o coleguinha branco que está do meu lado, ele não precisa. Basta ele dizer que é o CEO que ele vai ser ouvido. Né? Então, assim, as pessoas não vão querer entender como ele se tornou, né? Se foi indicação de amigos, se foi porque é filho de fulano, porque é sobrinho de cicrano. Não, mas ele é o CEO, está dado. Eu não, eu sou a CEO, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Tá bom para você? Você me aceita que eu fale agora para você? E ainda tem os Então, formatos, né, Dai? Nessa mini bio, a gente não pode nem. Eu já passei por algumas situações que a gente quer se apresentar de maneira até mais afetuosa, trazendo até, né, referenciando nossa família, né, de quem somos filhos. Eu já cheguei a ter um feedback falando: olha, essa bio não é muito corporativa. Né? Você não pode falar que é filha do Carlos e da Glória, que foram as duas pessoas mais importantes na minha vida que me botaram no mundo. Como assim? Isso é muito bizarro, né? Isso fala, por exemplo, quando eu vou captar, numa régua de captação, eu vou ter mais abordagens do que uma pessoa branca, um homem branco. Sim. Isso eu vivi na pele, né? Assim, literalmente na pele. Então, quando eu ia captar, abordar os potenciais financiadores, eles demoraram, eu tinha que fazer umas 3, 4 abordagens até que eles me retornassem com sim ou com não. Quando era o meu colega branco, bastava uma abordagem. Exato, Né? exatamente. Então, assim, eu escuto, ouvi o Ortiz agora falando, lembrei de um cara negro que me mandou uma mensagem que falando assim,
E olha, a gente está falando de uma pirâmide que os homens pretos, né, eles estão um pouco melhores do que as mulheres pretas, mas não deixa de ser preto, né? Então não vamos discutir aqui, competir a desgraça, não. Mas nós mulheres estamos nessa base da pirâmide, temos muitas camadas e somos violentadas mais do que qualquer outro. Mas numa sociedade que tem um pacto da branquitude, qualquer corpo preto vai sofrer mais. Então, eu recebi um relato de um cara preto que estava numa grande instituição e ele falava assim, ele me falou assim, Daiane, o seu relato, porque eu fiz um texto falando incompetente eu, e dizendo que captação não se tratava só de questão de competência, que nós tínhamos esses parâmetros que eu estava tentando falar aqui, o pacto da branquitude, até pegar aqui o capital social, que aí a gente vai invocar Bourdieu, enfim, outras coisas mais. A gente tem o pacto da colonialidade, então que vai ter Aníbal Quijano, que vai nos falar isso, os povos indígenas que vão trazer a questão, vão falar sobre isso, né? Sobre o bem viver, etc. E aí ele disse que tocou muito esse texto nele, porque ele estava numa instituição de alto padrão, essa organização grande, com investidores pesados, e que ele começou a ser escanteado, ele começou a ser taxado daquele que não consegue captar, e os outros colegas brancos dele tripudiando nele, criando situações, deixando ele numa situação assim bem complicada, até que ele teve que pedir para sair, né? Então assim, as pessoas ainda são covardes porque elas sabem que não é sobre aquilo. Elas sabem que não é só uma questão de ser competente ou não. Aqui em São Paulo, sobretudo, acho que no Rio de Janeiro é semelhante também, até no Ceará, onde eu nasci e me criei, dependendo do colégio que você estudou, colega, as relações que você tem, os seus colegas de escola, hoje eles vão ser donos de empresas, ou eles vão ser CEOs de empresa, ou eles vão estar na cadeia, ou já não estão mais aqui. Né? Então, assim, não me venha com esse papo, né, de que porque você pode pegar o telefone, você joga tênis com seu colega e dizer assim, ei, cara, me atende aí, tô com um projeto massa. E o cara vai lá e vai te financiar. Eu trabalho com pessoas assim também, são bem relacionadas. Inclusive, eu preciso delas. Então, assim, não é só uma questão de competência. Ele me trouxe isso e ele teve a coragem de dizer isso. Eu fico pensando, quantas pessoas não têm a coragem de falar, mesmo que anonimamente, ou não tenham rede de apoio. Exato, Né? sim. E aí, casos e mais casos semelhantes a esse de pessoas que ONGs que os fundadores são bem-sucedidos, bem relacionados, herdeiros, e que eles captam, agora estão cansados de captar, querem brincar de outra coisa e colocam equipes para captar por elas. Né? Sendo que essas equipes não vão ter o mesmo sucesso, porque essas equipes não têm o mesmo círculo de convivência. Né? Assim, não está no clube do O vinho. famoso Family and Friends, né? Não está no clube do vinho, não faz parte do Clube Exato. Pinheiros, sabe? Tipo, o máximo que eu andei foi na calçada do Clube Pinheiros, sabe? Assim, não, espera aí, né? Vamos entender. E aí as pessoas me falam assim, daí então como quebrar isso? Né? A minha companheira uma vez ela me fez uma pergunta, como então eu construo esse meu capital social? Porque não dá para eu nascer de novo herdeira. Isso é verdade, seria ótimo. Então é uma coisa que eu estou estudando também, como que a gente constrói esse capital social. Eu vou te instruir sim tecnicamente. Eu vou te dizer sim como fazer um plano de captação que vai ser útil para você, você não vai deixar na gaveta. E eu te asseguro que você vai ter esse retorno. Mas esse retorno ele não vai ser em um ano e meio, como é o do coleguinha. O coleguinha vai ter em 6 meses, você vai ter em 3 anos. Então, assim, eu quero diminuir esses tempos, né? Essas distâncias. Como fazer isso? Então, para mim, esse é o grande desafio hoje. Como eu acelero um pouco mais esse processo de construir um bom plano, ter bons projetos bons e eu lograr sucesso, ter sucesso na captação com isso.
Sim, e você tocou também, Dai, num ponto, assim, ainda falando sobre esses marcadores sociais, culturais, né, que determinam muito o resultado que a gente vai ter dessa captação. É, a gente está falando também dessa questão de captar com pessoas, né, de outros círculos sociais, pessoas que têm ali o dinheiro, grandes empresas. Existe também uma barreira que afeta muito a nossa saúde mental, né? Eu já vi em várias mentorias e capacitações falando, incentivando os empreendedores a estarem nesse meio, a buscarem estar nos eventos, a começarem a se portar como essas pessoas para poder diminuir essa distância. Eu vejo que isso também é um caminho também perigoso para a saúde mental, porque acaba que a gente tem que virar montar um personagem praticamente, Sim. né, para se sentir inserido nesse meio e conseguir captar. E aí a gente dialoga com essa questão da captação consciente e saudável. Vale tudo, sabe? Querer te ouvir um pouco sobre esses limites. Como que a gente consegue identificar o limite, né, dessa captação? Até onde a gente consegue ir de forma saudável também, sem a gente se perder pelo caminho? Muita terapia, né? Muito. Muita terapia. Eu, eu acho não. Como que eu gosto de fazer, né? Quais são os meus inegociáveis, né? Então, primeiro eu tive que apanhar muito para entender os meus inegociáveis. Eu nunca me encaixei, Pam. Eu fui uma pessoa que eu fui a primeira pessoa da minha família a vir de Malicuia do Ceará para São Paulo e sigo sendo a última, porque eu não me encaixava no modus, no funcionamento dos projetos sociais no Ceará, que é muito conchavo, muita politicagem, você se torna, vai ter um bom salário, um bom cargo, à medida que você vai fortalecendo as suas relações políticas. Né? E aqui eu estou falando de políticas partidárias. Né? Uhum. Então, eu nunca fui essa pessoa que aceitei balançar a bandeira para fulana ou cicrano para ter um emprego, porque eu sempre ralei muito, eu sempre estudei muito. Né? Eu acho que hoje o cenário ele é um pouco mais diferente no Ceará, nos outros estados do Nordeste, mas ainda vejo isso, vejo amigos também que vieram de lá, porque se incomodavam e tinham em si a certeza de que mereciam mais. Eu fiz isso numa pré-pandemia, fiz 2018, nem tinha sinal de pandemia. A pandemia foi um grande teste de ficar ou não ficar em São Paulo. Eu fiquei e tenho conquistado meu espaço, tenho conquistado o meu lugar de fala, né, aqui em São Paulo, para as pequenas ondas. Por que eu falo da terapia? Por que eu falo dos inegociáveis? Para mim, o inegociável é ser eu mesma. Se eu não posso ser eu mesma em um ambiente, eu não vou estar naquele ambiente. Isso quer dizer que eu vou falar coisas sem pensar? Isso quer dizer que eu vou ser uma idiota? Não, porque eu também tenho um senso de sobrevivência. Eu também quero fazer uma viagem internacional por ano. Eu quero estar em Paris, como eu estive há pouco tempo, e não me preocupar quanto que eu vou gastar numa refeição. Então, eu tenho que entender também, tenho que equilibrar isso. Né? Mas eu jamais vou atuar. Né? Então, assim, se uma coisa me incomoda e se eu tenho espaço para falar, eu vou dizer assim, Pan, está me incomodando. Eu queria te dizer isso. Eu não concordo, eu não aceito. Se eu tenho espaço. Se eu não tenho espaço, eu vou me retirar. Eu não sou uma pessoa de competir, eu não sou uma pessoa de disputar. Eu apenas vou me retirar. Né? Já fui, já outra Daiane talvez fosse. Mas por quê? Porque meu inegociável é ser eu mesma e, primeiro, a minha saúde mental. Você não vai entrar na minha mente, você não vai me desequilibrar. Então, eu prefiro perder agora e ganhar mais na frente ou dormir em paz. Então, acho assim, é um caminho muito perigoso. Eu até, às vezes, tenho brincado assim, eu queria tanto um rico de estimação. Queria um
rico de Muito bom. estimação porque tem um projeto tão legal, assim, projetos massa, que impactar roda. A galera gosta de impactar milhões. Assim, gente, eu tenho esses projetos, mas me falta um rico de estimação, né? Assim, só que uma amiga me falou assim, Dai, você nunca vai ser uma rica de estimação porque você não tem estrutura para ser uma preta de estimação do rico. É isso. Você tem um ponto. Muito Você tem um bom. ponto. Então eu tenho que encontrar um rico que ele seja um cara legal, ou uma rica, né? Que tipo, eu concordo com as tuas ideias. E existe, né? Outro dia uma herdeira, a mãe faleceu, lamentavelmente, e ela ficou com uma grana, tá no espólio que chama, resolvendo essas coisas. Daí eu e minha irmã decidimos que queremos investir essa herança, não é muita herança, mas é uma herança, em um projeto. A gente não sabe qual, mas a gente quer você para nos ajudar a decidir como. Eu disse, olha aí, tem os ricos que estão, né, um pouco mais conscientes, que querem descentralizar, desconcentrar esse poder. Mas então, Pan, eu acho que é assim, não compete a mim apontar os dedos, né, dizer você está errado. Eu acho assim, todo mundo tem sua maneira de sobreviver, sua maneira de lutar. Eu não concordo com todas, né? Mas eu também não vou estar aqui dizendo assim, olha só, fulano lá, que merda, né? Não. Se eu tiver a liberdade, se um dia ela me solicitar, ela ou ele, eu vou dizer assim, olha, eu acho que talvez você esteja se enganando. Hoje, mais cedo, eu postei a seguinte frase. A tua atuação socioambiental, ela confronta as elites ou te aproxima delas? Né? Assim, você faz o que você faz em nome do terceiro setor, em nome do impacto socioambiental, para acabar, desfazer os poderes ou para você ter poder? Exato. Muito bom. Porque às vezes a gente se esquece disso no caminho, né? Então, e eu gosto dos bons exemplos. Teve a fundadora, que agora me fugiu o nome dela, do Não Inviabilize, ela deu casa para os, acho que são 5 funcionários dela. Eu vi essa notícia, muito Né? bom. Cara, uma mulher preta, acho que, agora eu não me recordo se ela é autodeclarada preta, agora me fugiu, mas eu acho que sim, né? Para mim, sim, Mas eu acho que ela se declara mulher todos preta. os funcionários, que eu vi só a imagem dos funcionários, são pretos, são pessoas pretas. E ela deu uma casa para cada um. Tipo, ela ganhou grana, ela ganhou prestígio, cresceu, mas, tipo, não é sobre mim somente. Né? E isso é muito característico de nós, mulheres pretas, né? Também. Porque nós, quando ganhamos dinheiro, ascendemos, não é só sobre nós, tem a nossa família, né? Exato. Tem pessoas que a gente sempre ajudou e que não vai ser diferente agora, né? Sim, eu queria também, Dai, falar sobre justamente isso, assim, né? Sobre essa questão da concentração de recursos, né? Eu queria também te ouvir sobre o que já passou do ponto da gente mudar nesse cenário da captação de recursos. E aí eu trago principalmente essa questão da centralização de recursos, uma outra questão, né, de muitos editais e muitos investimentos serem voltados só para grandes organizações da sociedade civil, e a gente tem aí pequenas organizações, organizações comunitárias ainda lutando na corrida para conseguir algum investimento, algum recurso. E aí eu queria te ouvir, assim, o que você acha, na tua opinião, que já passou do ponto da gente mudar? Qual é o papel também desses apoiadores, dessa galera que tem dinheiro, diante desse cenário que a gente precisa também avançar dentro da captação de recursos? Então, neurolinguística, né? Neurovendas. Galera, eu, eu vejo essas palavras e eu acho curioso. Mas faz parte do comportamento humano apoiar mais quem tem mais visibilidade. Porque essa visibilidade, ela transparece confiança, ela passa confiança. Né? E aí, se você aparece mais na mídia e as pessoas estão doando para você, é porque você é confiável, então eu vou doar em você. Tem esse aspecto. E tem um outro aspecto, já faz tempo que eu li esse artigo, não vou lembrar onde, o autor e tal, mas isso ficou marcado para mim, acho que isso é o que importa. As pessoas gostam de ter sucesso. A nossa sociedade do capital é baseada no sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso.
isso me faz bem, isso alimenta meu ego, né? E aí, quando eu vejo que você tem sucesso, se eu apoio o seu sucesso, isso transfere para mim. Então, eu sou uma pessoa de sucesso também. Então, assim, eu quero estar de lado de gente bem-sucedida, não quero estar do lado de fracassado. Por isso que o coach vende tanto, né? Essa galera Exato. né, engana tanto as pessoas, porque elas demonstram um sucesso que elas não têm, os outros confiam nela, e a partir do momento que compram coisas delas, elas imaginam que também vão ter sucesso. Esse princípio, ele também funciona para doação, tá? Então, uma coisa que nós pecamos muito na captação de recursos é na comunicação. Nós não sabemos contar as nossas histórias, nós temos vergonha de contar as nossas histórias, nós temos vergonha de repetir as nossas histórias. Ixi, fulano já está de saco cheio de ouvir minha história. Só que fulano, ele vai saber a sua história, vai ouvir 10 vezes, e na 11ª ele que vai estar contando para outra pessoa. Porque ele já vai se sentir parte da sua história e ele vai replicar, ele vai trazer outras pessoas para o teu círculo de confiança e de doação. Então, a gente não tem que ter vergonha de contar as nossas histórias e aprender a contá-las, porque a gente nunca está pronto. Então, assim, eu conto a minha história há 23 anos, contando desde que eu comecei a trabalhar, quem eu sou, o que eu faço, etc. e tal. Até hoje eu não me sinto pronta. Mas eu não posso mais me refutar de contar a minha história, porque senão as pessoas vão contar a minha história por mim e vão contar do ponto de vista dela e não vai ser a história verdadeira. Então, eu que tenho que contar a minha história. E aí, eu também, como dirigente de uma organização, tenho que contar as histórias que a minha organização é diretamente responsável por construir. Então, eu tenho que aprender a fazer isso também. E não é assim, pegar uma foto de um pobre coitado, uma terra arrasada e usar isso para atrair. Não, gente, não é sobre isso. Problema a gente já sabe que existe. Você vai dizer, esse é um problema, mas você vai trazer essa história, como você transformou essa pessoa, como ajudou, o que você fez, qual a sua parte nessa transformação. E aí traz essa pessoa também para dar o relato dela. Então, a gente tem que usar dessas técnicas, porque tudo isso é técnica, porque a galera mal intencionada usa. E a gente tem que entender que quem está do outro lado da telinha, no celular, onde quer que seja, assistindo as nossas histórias, vai se conectar com isso. Sim, e você também não acha, Dai, que essa dificuldade de contar nossa própria história vem de um lugar também da baixa estima, da insegurança? Total, 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 Né? né? Tipo, quem é você, né? Cala a boca, né? Tipo, você acha que você é importante, né? Então, assim, E da comparação também, né, Dai? Assim, principalmente sim, lidando com liderança de pequenas organizações, existe isso. Ah, mas eu não sei escrever um post bonito lá no LinkedIn como você faz, eu não sei fazer stories. Enfim, aí entra nessa bolha da insegurança, né, da baixa estima, que realmente dificulta muito, né? tem. Tipo, eu tô falando tudo isso, mas esses pensamentos também passam pela minha cabeça, né? Eu tô fazendo. Eu tinha um posicionamento mais frequente no LinkedIn, agora eu tô testando um posicionamento no Instagram. E aí, eu tenho que contar a minha história, eu tenho que relembrar a minha história. E eu fico pensando, meu, mas isso será, né? Será que eu devo? Será que não é demais? As pessoas vão achar que eu sou arrogante. Aí eu penso, quem quiser achar, que acha. É só apertar o botão de dislike Exato. lá e tchau. Porque, sabe, assim, eu vejo tanta gente falando tanta bobagem sobre captação, sobre gestão, que eu disse, não posso. Não dá. Não dá para ficar ouvindo, consumindo essas asneiras, coisa de gente que nunca governou uma ONG na vida, vendendo facilidades, e não é fácil. Então, eu preciso falar mais. E aí eu sei que que as pessoas confiem no que eu estou falando, elas precisam acreditar que eu sou confiável. Então, eu preciso contar minha história de vida para elas. Né? E aí, Exato. assim, eu estou dando meu exemplo, porque realmente está acontecendo. E aí, a gente precisa fazer isso, porque senão a gente, obviamente, só para fazer um parêntese, a responsabilidade de desconcentrar poder é de quem tem poder. Ponto. Eu não tenho dinheiro nenhum para distribuir.
certo? Mas quem tem é que tem que colocar sua mão na consciência e entender que precisa fazer alguma coisa. Sendo que, o que eu posso fazer? Eu posso contribuir para o debate, eu posso trazer os conceitos, apresentar alternativas, né? Novos modos de vida. Eu posso fazer isso, tá? Inclusive, eu me coloco como uma descentralizadora de recursos. Estou ali, ó, todo dia martelando para quem quiser me ouvir que, ó, precisamos desconcentrar isso aí, ó, isso aí não tá legal, né? Essa concentração tá gerando isso, tá aprofundando a desigualdade, etc e tal. Então, dito isso, se a gente entendendo que quem tem que desconcentrar poder é quem tem poder, mas se a gente não fizer nossa tarefa de casa, não fizer os nossos bons projetos bons, não nos comunicarmos, mesmo se não for uma comunicação 100% eficaz, eficiente, essas palavras todas da administração, a gente vai estar deixando, a gente vai estar dando espaço para quem já tem muito, vai ter muito mais. Porque também as pessoas, quando elas vão ser perguntadas por que você não doa para outra ONG, uma ONG menor, elas vão dizer o seguinte, porque elas não me pedem e porque eu não sei onde encontrá-las. Então é o seguinte, eu vou dizer assim, você não vai ter mais esse problema. Tá aqui onde você pode dar para mim e tá aqui a minha história. Só que não é dizer isso uma vez, é dizer isso repetidamente todos os dias, todos os dias, todos os dias. É repetição. E aí repetir isso de maneiras diferentes, usando materiais diferentes, redes sociais distintas, né? E é isso, assim, a gente tem que entender que o doador é um indivíduo, esse indivíduo, ele tem comportamentos, ele é levado a se comportar de determinada forma porque ele está inserido em uma cultura X. Ponto. Eu lendo esse cenário, o que eu posso fazer para ir para o próximo passo, né? Para o próximo nível. Então é isso. Entendendo que eu tenho a minha parte e ele tem a dele. Muito bom. A gente já está vendo aqui, né, pessoal? Está vendo várias pessoas comentando que captação de recursos é também trazer uma visão sistêmica, né? O Ortiz está falando até justamente aqui. Consumir conteúdos vendendo facilidade também afeta a nossa saúde mental. É lidar, chegar lá achando que é fácil, que é tudo tranquilo, e quando a gente vai olhar, é muito mais complexo do que a gente imagina. E aí, Dai, a gente já está chegando já ao finalzinho. Passou muito rápido. Nossa, eu falo Poderia demais, ficar ô aqui, ó. Pamela. Eu adoro jogar conversa dentro, Ah, mulher, me chama, eu também, adoro. estou adorando. Vamos repetir, mas eu queria muito fechar com duas perguntas, né? Na verdade, uma só. Queria te perguntar, né, para todo mundo que está aqui vendo, como é que você está vendo o panorama hoje, né, da captação de recursos? O que as organizações de sociedade civil podem esperar, podem se preparar para esse cenário, para o ano que vem, enfim, dentro da tua vivência. E já queria começar falando também sobre um panorama, né, um contexto de quando for pensar em captação de recursos, pensar em gestão de pessoas, gente, por favor, né? Na hora que for lá pensar no orçamento, vou captar, tá incluído lá, né, os seus recursos que você vai direcionar para cuidar, para treinar, para desenvolver pessoas. Então, da minha parte, já começo aqui dando essa orientação, mas queria te ouvir, Dai. Para além disso, qual é o panorama aí, que as ONGs podem esperar? Eu vejo um panorama de expansão, mas que ele tem ele é atravessado por vários riscos, né? Então, as eleições presidenciais dos Estados Unidos, as municipais aqui no Brasil, isso implica, a depender dos resultados, né? Isso implica em uma maior ou menor disponibilidade nos diferentes territórios. As eleições norte-americanas, estadunidenses, o resultado delas impacta muito no cenário internacional. Então, isso vai também impactar em alguma medida ter ou não ter menos ou mais recursos disponíveis, né? Nós estamos sendo atravessados por uma crise climática que ela não vai passar, ela, na verdade, tende a ser aprofundada, né? A gente tende a morrer de calor, né? Então, assim, mais pessoas já morrem mais de calor do que afogadas, né? Do que com chuvas e tudo mais. Então,
Essas crises que a gente teve, crise de saúde, saúde pública, como foi a pandemia, agora a crise climática, e outras epidemias, pandemias surgem também, vão surgindo, vão eclodindo, porque o mundo está no caos. Isso vai temporariamente, momentaneamente, canalizar os recursos. Então, a gente também precisa entender que os recursos, as doações, eles vão seguindo as emergências, as urgências. Perfeito. Algumas doações, alguns dinheiros, eles são estáveis, né? Então, assim, eu dou para a causa da educação, independente do que possa acontecer no mundo, eu vou ter esse dinheiro programado para a educação. Se eu tiver que doar para uma outra causa, uma outra área, eu vou colocar um dinheiro a mais. Mas isso tende a flutuar. Então, nós estamos num ambiente de incertezas, de flutuações, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um cenário de expansão. Mais pessoas sendo... mais indivíduos tendo contato com a cultura de doação, né? Até mesmo por conta da crise climática, do que aconteceu. A gente teve recordes com um caso lamentável lá no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, batemos recordes e recordes de doação no Brasil. Na pandemia, a gente já tinha batido esses recordes, sendo que isso não é ideal, porque tem uma grana que entra muito forte, uma doação que é fundamental para a gente resolver aquela dor ali no momento, mas depois tende isso a diminuir drasticamente, né? E aí, o que isso fala para mim? Se a gente está num cenário de caos e que as coisas podem acontecer e influenciar diretamente para onde o dinheiro vai ser doado, mas também mais pessoas estão entendendo o poder da doação, eu preciso ser mais estratégico. Então, esse é o momento que nos pede a estratégia. Esse é o momento que nos pede colocar os 2 pezinhos no chão, abrir um caderno, pegar a caneta e fazer análise de conjuntura, fazer análise de cenário, entender o que eu tenho na minha mão para começar a captar hoje, o que eu gostaria de ter e fincar as minhas estratégias aí, construir o caminho, né? E, na medida do possível, ter dinheiro de reserva de emergência, porque as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer, né? E aí, para me encerrar, dialogando até com a pergunta anterior, eu vejo que a gente foi levado, a gente ONGs, né? Nós fomos levados muito tempo a pensar em escala, a pensar, eu tenho que atender aqui as 100 pessoas da minha comunidade, mas eu também tenho que viralizar, né? Eu tenho que atender outras 100 mil mais no Brasil. Calma. Faz o feijão com arroz, aí no teu território, na tua cidade. Consegue uma sustentabilidade financeira primeiro para isso. Se essencialmente a sua organização ela não é de escala, ela não nasceu para isso, se a missão dela não é essa, calma, parcimônia. Porque aí você vai primeiro se fortalecer, fazer essa transformação social ou comunitária que é necessária agora, aprender a captar, criar sua sustentabilidade financeira, aí depois a gente volta a pensar nisso. Porque não dá para dar um passo maior do que as pernas. Então, a gente vive um momento de que o futuro ele é ancestral. O que é isso? Krenak já nos fala. Se o futuro é ancestral, quer dizer que eu tenho que voltar para o meu território. Exato. Muito bom. Muito bom, muito bom. Melhor forma de encerrar com isso, com essa reflexão, Dai, perfeito. Muito bom, perfeito demais. Obrigada. Queria super te agradecer, assim, ficaria aqui, ó, nesse papo por mais horas. Estou vendo que a live, muitas pessoas comentaram aqui, muita gente está entrando, pessoal, a live vai ficar salva aqui no Instagram, no feed, confere lá. Dai, mais uma vez, queria super te agradecer por esse papo, espero que você também tenha gostado muito. E, gente, por favor, sigam Dai. Ela tem um grupo de mentoria incrível, tá? Então, por favor, conheça essa especialista aí maravilhosa, que a gente já sabe
que é consciente e pratica uma captação de recursos saudável. E é isso, Dai. Obrigada por hoje, viu? Obrigada, Pam. Um abraço e um beijo para todo mundo que nos ouviu e vai nos ouvir. Foi muito bom estar aqui. Obrigada mesmo. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.